Fala pessoal, boa noite! Hoje é quinta-feira, véspera de feriado, o último dia do mês, dia 30 de abril, e nós estamos aqui mais uma vez para mais uma super live com mais um super convidado. E hoje nós traremos aqui uma pessoa muito bacana, um amigo, né? Para mim ele é um amigo meu, uma pessoa muito querida da minha família. E não poderia ser diferente, né? Um espaço está aberto aqui hoje para a gente conversar com Raoni Mendes. Raoni vai ser candidato, ele é pré-candidato à prefeitura de João Pessoa. E desde já quero agradecer aqui a presença da Rafaela, que já entrou. Obrigado, Rafaela. Prazer aí te receber na nossa live. E eu queria dizer, antes da gente iniciar, né? Daqui a pouquinho o Raoni vai entrar aqui na nossa conversa, já entrou inclusive. Eu queria iniciar dizendo que esse espaço é oferecido pela Unicorp Faculdades, que tem feito um papel muito bacana, principalmente agora, nesse momento de tamanhas incertezas que nós vivemos, né, devido a essa questão da pandemia aí, do coronavírus. E a Unicorp vem aí fazendo um trabalho muito bacana, trazendo informação de relevância, convidados, né, que possam somar e ajudar de alguma forma as pessoas, né, de uma maneira muito legal, levando luz, levando conhecimento, sabedoria e informação. Então, desde já eu quero pedir para vocês aqui que vão entrando, para a gente começar a convidar os nossos amigos, porque tem muita gente bacana que quer conhecer, quer ouvir aqui o Raoni, que é um cara que tem uma sabedoria ímpar, uma pessoa iluminada, né? Eu sou suspeito em falar, mas vai ser muito legal poder ouvi-lo. E eu já estou fazendo a minha parte aqui, ó, convidando meus amigos aqui, estou clicando aqui Tem pessoas que falam que é um triângulo, tem outros que falam que parece uma pipa. Enfim, convide aí seus amigos, vamos entrando aqui, querido Raoni Mendes. Vamos lá, vamos aguardá-lo aqui. Enquanto isso, continuo aqui convidando meus amigos. Grande Raoni! Grande aí, Deus te abençoe, Adriano. meu Amém. amigo. Deus abençoe também. Satisfação imensa aí bater um papo com você. Agradecer os que estão participando aí conosco. Esse Adriano tem razão, está fazendo uma série de lives durante a semana, né, pela Universidade Unicorp e o site Terra Livre, Terra Super Live. do pessoal Super Live. Então eu queria agradecer aí a Leila, a Berta, a Niviane, todos que estão aí. Então, manda brasa, meu irmão. Estou à sua disposição. Ô, Raoni, primeiro eu quero te agradecer, né? É um prazer estar com você aqui. Ó, o Helder, nosso querido, entrou agora. Grande Helder! Tá sumido, rapaz. Apareceu, Helder. Helder, gosto muito de você, viu? Bem, quero dar um abraço a todas as pessoas que estão aqui já entrando e dizer o seguinte, né, Raoni? É muito legal esse espaço que a Unicorp está concedendo, porque a gente está trazendo aqui temas muito pertinentes, conteúdo, né, de extrema relevância. E aí a gente, cada live que a gente faz, a gente deixa, fica 24 horas ali, né, gravada nos stories, e depois a gente está colocando um acervo lá no Terra Super Live, que é um canal no YouTube, tá? É um canal no YouTube. Aí eu digo que todos os dias a gente está fazendo uma super live com um super convidado, né? E hoje não poderia ser diferente, né? Hoje é além de um super convidado, um super amigo meu, uma pessoa muito querida pela minha família. Pessoal, eu quero, antes de iniciar a conversa com o Raoni aqui, pedir para vocês, ó, clicar aqui nesse triângulo, uma pipa, um papagaio, não sei o que é aqui, parece alguma coisa aqui, né? Aqui embaixo, vai convidando seus amigos, porque daqui a pouco a gente vai entrar no tema, e aí os seus amigos podem acompanhar com a gente desde o começo, né? Essa live que vai ser muito legal. Raoni, olha só, como a gente faz, né? A gente sempre pede para que o nosso convidado se apresente, conte um pouquinho da sua trajetória, da sua história. Nesse caso, trata-se hoje, né, Raoni, hoje todos sabem, né, é público, que Raoni é pré-candidato à prefeitura aqui de João Pessoa. E é uma missão, né, ainda mais agora, nesse momento, né, que a gente está vendo. Quero que Deus abençoe você nessa missão muito nobre, viu, Raoni? Obrigado, meu E amigo. faço votos que você consiga êxito, porque a gente realmente está carente de lideranças, né? Que realmente tenham uma personalidade bacana, que tenham realmente a preocupação com as pessoas. Raoni, a palavra é sua, fica à vontade, fala um pouquinho sobre você,
conversa aí com as pessoas que já estão com a gente. Satisfação, boa noite a todos. Muito obrigado, Adriano. Você que é a pessoa mais afável, determinada, corajosa. Tivemos aproximação por amigos comuns, então eu quero me apresentar. Me chamo Raoni, tenho a missão e vocação em servir. Tive um chamado à vida pública em 2006, né? Foi minha primeira condição partidária, né? Foi assim que eu iniciei. Mas antes eu tive o chamado a unir os bons e fazer o bem, né? Eu, desde a época do colégio, estudei no Piaget, depois no Colégio Marista Pio X, em seguida fui campeão brasileiro de basquete. Muito agradecer aí a audiência de Nelson Lira, Desiene, seus amigos aí também que estão chegando. Fui campeão brasileiro de basquete. Em seguida, Adriano, com esse resultado positivo, eu pensei em fazer fisioterapia, né? Tá ali alinhado na área do esporte. Fiz fisioterapia, naquela época era um processo seriado, né? Então eu tinha 3 escolhas, 3 opções e passei para geografia. Fiz 6 meses de geografia, foi bom, mas foi ruim, não gostei. E depois entrei de imediato. Eu já trabalhava na área de turismo, né? Fui estagiário na Secretaria de Turismo do município. Depois, meu pai conquistou 2, 3 representações na área de turismo, né? Operadora de turismo, cartão de assistência à saúde. E eu fui representar a partir de 16, 17 anos. Eu já trabalhava com as agências de viagens, vendendo pacotes. E foi uma experiência formidável, né? Comecei como office boy numa empresa da minha mãe, depois passei a ser representante comercial com essas operadoras, passando daí, né, das boas-vindas a Joilce, né, Maria, e passando daí eu fiz turismo, né, inclusive fui a segunda turma do IESP, hoje Uniesp. E ao término do turismo eu fui me aproximando ali. Eu fiz uma temática, só tinha 3 secretarias de turismo no estado, né? Nós tínhamos 223, a Paraíba sempre com um potencial turístico muito forte, mas pouco explorado. E desde aquela época que eu escuto que a Paraíba era a bola da vez, João Pessoa era a bola da vez, enfim. E tive esse chamado por não acreditar mais em ninguém. Eu disse, rapaz, quem é que eu vou votar, né? E aí eu recebi um chamado para a vida pública e iniciei esse meu chamado à vida pública com a determinação de fazer diferente. E assim foi. A gente iniciou até que hoje eu fui até relembrado por um amigo meu, Estelo, que era a frase, Estelo Queiroga, que é o coordenador do plano de metas, né, na área geral, né, o plano de governo. E lá ele disse a frase que eu usei no início da caminhada, em 2016, né? Ninguém chega a lugar nenhum, ninguém sozinho, né? O sonho que se sonha só é apenas um sonho que se sonha junto se torna realidade. E realmente se tornou, diante de tantas dificuldades. Eu não sou filho de político, eu não tenho padrinho político, eu não tenho ninguém político por trás, mas iniciei, fiz a primeira candidatura a deputado estadual, perdi a eleição, depois fui candidato a vereador, perdi também por 80 votos na coligação, em seguida fui chamado, convocado com a renúncia de um vereador. E tive 1 ano e meio para mostrar serviço. E mostrando serviço, tivemos um resultado eleitoral muito positivo em 2012, né, que fomos o vereador mais votado. A partir daí disputei a eleição. Continua sendo, Raul? Você continua sendo, porque eu acho que você, da ainda última é o mais eleição, votado, né? da última eleição, sim. Né, 7.832 votos. Né. Essa última eleição, sim. As 2 últimas eu continuo sendo o mais votado dessas 3 últimas eleições. Mais votado, né? A partir daí, iniciou-se um trabalho mais contundente, de perceber que a política ela não precisa ser ruim, né? Porque muita gente não quer saber de política, Adriano. É difícil as pessoas estarem inseridas. E ela tende a ser um cordão de puxa e estica muito grande, onde você é desvalorizado, onde seus valores se perdem, onde você não presta por ter entrado na política, né? E eu busco dar uma resposta com a minha vida, né, dentro da missão política.
porque eu abracei essa missão, eu fui chamado a essa missão e eu vou dar a minha vida por ela até onde nosso Deus, né, assim permitir. Que legal. Raoni, olha, você está falando, né? Você é uma pessoa muito devota, né? A gente vê que você está sempre aí na comunidade cristã. A Raoni é um cristão assim devoto mesmo. Ele participa. Inclusive o Eduardo, que é um amigo meu, tá? Da comunidade evangélica da Igreja Amir, né? Também uma pessoa fantástica, né? Da área do direito, um profissional de mão cheia. Du, obrigado, viu? Você é um querido. Olha que frase bacana que ele colocou aqui, ó. O futuro de João Pessoa, honestidade, fidelidade e princípios cristãos. Na verdade, o Eduardo, né, esse nosso amigo, viu, Raoni, ele tá lá em Bahia, tá? Ele tá lá em Bahia, é um querido. Bahia também tá passando, né, por muita dificuldade na questão política, né? A gente vê quanto a cidade está sofrendo, né, com má gestão, né, dos últimos mandatários. E Raoni, a gente vai entrar no tema, né, que é a questão da gestão pública, que é o que a gente está, que é o que nos preocupa. Eu sinceramente fico aflito, e a gente poderia aqui até falar, né, de como você está vendo a sua campanha, essas questões, mas eu acho que o grande barato dessa nossa live, a gente mostrar para as pessoas, né, que o voto dela gera uma consequência. Embora a gente fale, poxa, gente, vocês têm que olhar essa questão do gestor, de quem vai ficar à frente, pesquisar. Né? O Raoni, eu posso dizer que eu conheço ele, é uma pessoa de reputação ilibada, que tem um caráter, mas são coisas que são importantes, mas a gente tem que ir além, pensar também que é um cargo que precisa de uma pessoa que tenha qualificação. Né? Então o Raoni, ele reúne esses pré-requisitos, né? Pesquisem, vocês vão ver, ele está falando algumas coisas aqui, não está dizendo tudo. Inclusive, viu, Raoni, olha só, no sábado nós vamos ter uma pessoa na nossa live que eu consegui trazer, fiquei muito feliz, foi Deus mesmo, né, que faz essas coisas. Vai vir falar com a gente aqui o precursor, né, junto à área de turismo marítimo, o doutor Milton Sanches, que te mandou um abraço e falou, olha, eu quero muito, quando eu for para João Pessoa de novo aí, dar um abraço no Raoni, estou torcendo por ele, e se vencer, eu estou querendo levar, né, ele tem planos, projetos, para trazer novamente uns cruzeiros aqui, deixar um cruzeiro fazendo rota sempre aqui no Nordeste. Ele falou, pô, tô torcendo para que dê certo, que é um cara, né? O Raoni é da área, do ramo, né? Claro. E o Dr. Milton é uma pessoa que vai vir aqui, vai falar de muitas coisas. Mas voltando ao assunto, Raoni, como é que você está vendo essa questão da gestão pública, principalmente nesse momento de pandemia, né? Em nível municipal, estadual? Vamos falar primeiro em nível municipal, né? Que é onde a gente está aqui na nossa cidade de João Pessoa. Como é que você está vendo a administração da gestão pública nesse momento de crise que a gente está passando aí? Como é que você está enxergando isso? Adriano, há um sentimento aí de todos, agradecer ao meu irmão que está lá na Nova Zelândia, né, do outro lado do mundo, Bruno Mendes, está aí acompanhando, a Paula Adriano, a arquiteta que entrou, que eu fiz, Anne, que também divulgou nossa live, Moacir. O que é que eu imagino, Adriano? O sentimento que falta para nós, cidadãos, e aí eu vou me incluir como cidadão, eu não faço análise de julgamento, né? É muito fácil estar na posição de juiz e não se colocar no lugar do outro. Né? E eu me coloco no lugar do outro. O que falta para nós, cidadãos, é informação. Tudo bem, eu vou estender a quarentena por isso, e a informação ela não chega de forma muito clara para o cidadão. Mais simples, eu fui agora no Colinas do Sul, num help aí necessário de pessoas passando necessidade, e o comércio está funcionando normal. As pessoas estão na rua, pouquíssimas pessoas usando máscaras. Os comércios de bairro local, então, nem se fala. Um movimento parece que algumas pessoas um pouco mantendo distância, pouquíssimas usando as máscaras. E esse é o grande desafio atual. O que é real, né? O que é verdade, o que é fictício. O fato é, vamos completar 60 dias, né, em isolamento total, ou então era para estar em isolamento total, para a preparação dos leitos de saúde. E nesses 60 dias vai ser entregue um hospital agora que as pessoas não sabem a quantidade de respiradores que nós temos, quantos foram comprados.
Então, a gente tinha no Não Estado, está havendo transparência, Raoni? Você acha que não está havendo uma justamente, transparência? a afirmação é essa, né? Precisa ser mais claro na comunicação, a gente precisa dizer o que está acontecendo, né? Se não for assim, sempre vai ficar a dúvida, e a dúvida é ruim, porque essa dúvida paralisa as pessoas, paralisa pelo medo, pela falta da informação. É muita informação, Adriano. Aí você pega a informação É. de uma Nova Zelândia, por exemplo. Lá tem uma cultura de isolamento total, tem controlado, pulso firme da primeira-ministra, que está lá, estou acompanhando ela. E essa Uhum. eficiência é lamentável perceber a nível municipal, estadual. Você vê que essa transparência ela não existe, né? E as compras sempre questionáveis, né? Porque você está no estado de calamidade, você passa a comprar aí sem ter o acompanhamento devido. Pode responder depois? Pode, né? Ah, mas eu comprei porque estava necessitando, certo? Mas esse foi o valor necessário. Então, a minha preocupação inicial é a falta de transparência a nível municipal. Então, quando você apresentar um número, projetar um número ou projetar isso, eu precisava estar já pronto com esses dados com a retaguarda. Vou dar um exemplo. Nós vamos ter nesse mês de maio uma projeção X e eu estou fazendo Y, né? Eu estou executando este serviço na área de saúde para evitar essa projeção. Então, se a transparência fosse algo na comunicação utilizada, nós teríamos um resultado fantástico, porque você utiliza a propaganda e não utiliza a transparência como uma forma de comunicação. Perfeito, perfeito, perfeito. Raoni, eu não sei se foi você que me mandou, se eu recebi em algum grupo, me confirma essa informação. Eu estava vendo que foi feito um comparativo, né, de compras de respiradores, uma discrepância, sim, monstruosa. Um respirador aqui praticamente está sendo pago um valor num carro aí de luxo, de repente, né? 130, 140 mil reais, se eu não me engano, é esse o valor, né? Um 180. carro 180, pronto. Foi você que me mandou, Raoni, Não, não, fui eu não. comparativa? Não, não. Mas você chegou a ver isso, está circulando, que a discrepância de valores, acho que tem um lugar que pagou 25 mil no respirador, enquanto a Paraíba pagou acho que 180, ou São Paulo pagou 180. Eu não tenho exatidão do que eu estou falando aqui. Mas o cerne da questão é o seguinte: a diferença de valores pagos pelo mesmo equipamento ou por equipamentos equivalentes, né? Será Pronto. que não daria para a gente, né, pagar É, um valor melhor? até isso, acho que foi Bruno Ribeiro que falou aqui, sobre a eficiência. Existe um consórcio Nordeste, né, de governadores, existe os consórcios Sul, Sudeste, e nesse diálogo de salvar vidas, não precisaria haver uma disputa, porque já que todo mundo pode comprar, do ponto de vista de não cumprir o rito normal da Lei 8666, por que não, nesses consórcios, fazer uma compra total, né? E é Sim, lamentável, você tem uma realidade discrepante. Vou dar um exemplo. O respirador do Ministério da Saúde é 23 mil. O respirador em Minas Gerais, 58 mil. O respirador na Paraíba, 189 mil. O respirador em Fortaleza, 123 mil. Ceará. Então, por que esse valor discrepante? Aí aonde está a dificuldade de transparência. Desde quando eu recebi isso, que eu estou pesquisando a nota fiscal para saber se esses aparelhos são idênticos. Ele pode ter a mesma função. Pode. Pode ter a mesma função. Mas o que é que está diferenciando esse preço? Não é normal. Não é não é normal. demais. Ah, É demais. e aí, é para roubar. Certo, é muito fácil dizer é para roubar, mas eu preciso dizer, ó, esse aparelho é deste tipo aqui, o aparelho do Ceará é deste tipo aqui, o de Minas Gerais é este tipo aqui. E a gente tem dificuldade de ter acesso a essas notas fiscais, né? Eu estou com a equipe, estou com o pessoal, a gente está buscando essas informações, mas é lamentável porque não aparece as informações transparentes.
Aí agora já houve um rebate, né? Não, porque aqui a qualidade do aparelho é totalmente diferente do aparelho que foi comprado A, B, C ou D. Enfim, eu sei que, por exemplo, a UFPB desenvolveu um aparelho por R$ 400, mas não tem os insumos para fabricar, né? Porque são todos importados, a grande maioria. As empresas, não sei se já demonstraram interesse em fabricar, enfim. E aí demora esse processo de fabricação, tem que importar. Então, jogar pedra no início para fazer um discurso político é fácil. E aí eu sei fazer isso. Mas hoje eu tenho a prudência de querer entender e quando tiver errado dizer assim, rapaz, comprou realmente superfaturado, esse dinheiro está indo para o bolso de alguém. Aí eu tenho razão. Aí eu estou com a nota fiscal de Minas Gerais, eu estou com a nota fiscal da Paraíba, eu estou com a nota fiscal do Ceará. Aí eu apresento a prova. É um alerta? Perfeito. É um alerta. É um caminho que é sem volta, é um caminho que é sem volta. Já está pago, já está aqui o respirador, agora cabe os órgãos fiscalizadores de trabalhar para informar a população o que é que houve em relação a isso. E aí eu quero crer, eu quero crer que eu estando no mesmo lugar, eu não sofreria esse mal, né? Porque como é que o Ministério da Saúde compra por 23 mil? Como é que o Ministério Minas Gerais compra por 53 mil. Então, e São Paulo compra por 183, a Paraíba por 189. As economias nem são a mesma, né? São Paulo e Paraíba. Então, a gente tem que ter uma fiscalização. Não, no mínimo, um alerta. no Estranho. No mínimo estranho, né? Pode ser que realmente um seja uma Ferrari e outro seja um Fiat Uno. Mas a gente tem que entender isso, né? Tem que ficar claro, como você está falando. Pode ser que o aparelho que custa 180 mil seja a Ferrari dos respiradores. Jobs. Sim, claro. E o que custa é um Uno Mille, não desprezando, mas assim, é um carro popular. Mas, enfim, é o que você está falando. Esse é o desafio da gestão pública, da transparência, né? Essas transparências, por exemplo, nós temos tantos hospitais, nós temos tantos leitos, nós temos tantas informações. Essa é o nível de transparência que não precisa a pessoa estar ligando. A gente está com dificuldade de testes, Adriano. Eu estou com pessoas próximas que estão com dificuldade de testes. Isso não é discurso político. Tem sintomas, mas não consegue teste. Sim. Pessoas que fizeram um teste particular e ela não tem condições de fazer e está com o mesmo sintoma da pessoa que deu positivo no teste particular. Isso é um exemplo. Entendi. Então, é preocupante isso. É preocupante. Raoni, a gente falou de nível municipal, né? Eu queria saber qual é a sua visão, né? Agora tratando-se do governo da Paraíba, né? Assim, você acha que a gente está... Como é que você avalia essa questão? O governo está... Você acha que está indo pelo caminho correto? Como é que você enxerga a gestão pública? Porque eu sempre percebi você esse lado humano, sabe, Raoni? Você sempre foi em ajudar as pessoas que mais necessitam. Inclusive, depois, eu quero que você conte, inclusive, aquele projeto que, infelizmente, ficou parado, né? Foi travado lá do IPTU, que é justamente um exemplo de humanização, né? De você entender a causa por dentro. Raoni tem um projeto muito bacana que foi colocado em prática na época, mas que depois foi deixado em desuso aí pelos outros mandatários e tal. E eu queria saber assim, como é que você enxerga essa questão assim do nosso governo, né, do nosso estado, tratando, né, dessa pandemia. E depois conta um pouquinho desse seu lado humano, Raoni, porque eu acho tão legal as pessoas assim têm esse interesse, né, de conhecer essa questão de como o Raoni é como pessoa, como pai, né? Enfim, conta aí pra gente como você está vendo. É muito preocupante o cenário geral, né, Adriano? Você tem uma queda na receita, né, a nível estadual, a nível municipal. Não tem o sistema de saúde já pronto, né? Segundo a última informação, ocupamos 50% dos leitos de UTI do estado. Isso já é um dado alarmante para nós. E não temos uma resposta rápida. Então, eu acho que há uma lentidão nisso. Há um esforço, mas há uma lentidão. Acho que sofre do mesmo problema que eu estou dizendo. Quem encontrar mais rápido que eu, tiver uma facilidade,
de encontrar essas notas fiscais, por exemplo, dos respiradores, vai me ajudar muito no debate. Então, há uma dificuldade em relação a isso. Eu acho uma lentidão que existe do poder público, e eu acho que o poder público como um todo, né? Você, por exemplo, você vê Romero em Campina tomando uma iniciativa. Romero instalou lavadores de mão com álcool gel nas feiras públicas, porque sabiam que eles não iam parar. Começou a distribuição de máscara nos locais onde estavam aglomerados. E tudo isso o próprio prefeito tomando à frente. Já é diferente aqui em João Pessoa, né? Então, há uma discrepância de ação. Então, muito depende daqueles que estão querendo fazer. Então, acho que há uma distância ainda da realidade local, né? É preciso a gente estar atento a essa realidade e é preciso agir. Não dá para a gente esperar muito tempo. Precisamos agir. Raoni, vamos falar um pouquinho, vamos emendar então agora. A gente já falou um pouquinho dessa questão da crise, né? A gente já falamos aí sobre esse assunto. Pessoal, olha só, vamos convidar os nossos amigos que agora o Raoni vai começar a falar das ideias que ele tem para a nossa cidade, porque afinal nós vamos vencer o coronavírus, isso é fato. Nós vamos vencer, estamos vencendo. Claro que existem dificuldades, mas nós vamos passar por isso. E o que acontece? Depois nós temos aí um desafio de encontrarmos o melhor para as nossas cidades, né? E eu gostaria de saber do Raoni as ideias que ele tem sobre diversas áreas. Vou deixar ele muito à vontade aqui para falar com a gente, porque cada vez que o Raoni aqui fala de gestão pública, ele dá uma aula aqui para a gente, né? Por conhecer por dentro, por ter ideias diferenciadas. É muito gostoso de ouvir, de forma que ele explica, é muito bacana, muito fácil de entender. Então vai convidando aí teus amigos, vai clicando aí nessa pipinha aí, nesse triângulo, vai convidando teus amigos no coração, que agora o Raoni vai falar aí quais são as propostas, as ideias que ele tem, assim, que ele acha mais pertinente. E antes de você começar a falar das propostas, eu acredito que você vai tocar naquela questão do IPTU, que eu acho que é uma das propostas suas também, né, Raoni? Colocar de novo em vigor aquela sua ideia lá que ficou, né, ficou lá para trás, mas que na época teve um impacto muito positivo nas pessoas, né? Fica à vontade, Raoni. Fale um pouquinho aí sobre as ideias para a nossa cidade. Boa noite, Santos. Boa noite a todos que estão chegando aí. Adriano, a primeira ideia é nós estarmos mais próximos da população, né? Há uma distância da gestão pública municipal à realidade da população. Corresponde muitas vezes a uma ação de propaganda, corresponde muitas vezes a uma ação pontual, né? Um recapeamento de rua, mas o tapa-buraco não funciona. Há uma distância, um destoamento, né? E o que é que nós precisamos fazer? Acabar e diminuir por uma vez por todas o inchaço da máquina. Pra vocês terem uma ideia, João Pessoa tem 32 unidades orçamentárias, que equivale a 32 secretarias, né? Estados de secretarias. Isso não cabe nos tempos de hoje, né? Tem gente que não sabe nem quem são os secretários, né? A cidade está crescendo, evoluindo, mas ela está, por exemplo, há 4 anos, desenvolvendo seu primeiro plano de mobilidade depois de 1985, né? Vai entregar o plano agora. Nós temos um plano diretor de turismo, nunca foi implementado. Então, existem muitas coisas, um planejamento, sistema de parques em João Pessoa. Qual é o parque que nós temos? Nós temos o Parque Arruda da Câmara, né? Municipal, só que as pessoas participem, que as pessoas vão, né? O Parque Paraíba foi feito pelo governo do estado, os 2 parques Paraíba, e o município... Ele não, ouvindo? Não... Eita, tô ouvindo, tô ouvindo. Voltou, vai lá. Aqui está em ordem, e aí? Não, então, primeiro precisa dar um choque de gestão, né? Quando nos aproximamos, você faz... Aqui está em ordem, aqui tem. Pronto, pode falar, Raoni. Agora voltou. Pode falar, você está falando do Parque Arruda da Câmara. Pronto, quando nos conhecemos, você fazia parte do Partido Novo, que traz ideais de tratar a coisa pública como pública, né? Ou seja, dela, né? E não pessoal. E acho que esses últimos 16 anos nós temos sofrido
essa realidade, né, de tratar a coisa pública como algo particular. Então, primeiro é um choque de gestão, Adriano. A gente precisa ter um choque de gestão, a diminuição imediata dessas secretarias para um patamar exequível, já que nós estamos frente a essa demanda do corona. Com certeza, a recuperação econômica vai ser mais lenta, né? Nós vamos ter um déficit aí do PIB muito gigante, e isso afetará nos próximos anos, então você vai ter que ter uma máquina azeitada, né, diminuta, valorização do corpo técnico. Às vezes você valoriza muito a gestão pública por parte política, ou seja, você pega, empreende todos os seus esforços para benefícios eleitorais e não benefícios de gestão, né? Então, ter uma equipe predominantemente técnica é uma prioridade, é um foco, né? A partir daí, uma inovação, já na construção do plano de governo. Nós estamos construindo com o setor da organização da sociedade civil organizada, né? E nós estamos construindo com as pessoas esses planos, com pessoas gabaritadas, competentes, que estão na sua determinada área, e qual vai ser a diferença deste plano de governo para o que nós vamos apresentar. As pessoas saberão o que nós iremos fazer nos próximos 4 anos. Então, nós vamos ter um plano de governo, trocando o nome agora, com um plano de metas. Então, quando chega no final do ano, todo mundo aí não está lá anotando suas estratégias, suas metas para o ano vindouro? As pessoas vão saber. Durante a gestão de Raoni, no primeiro ano será feito isso na área da educação, na área de saúde, na área de tecnologia, na área de meio ambiente, na área de esporte, e aproveitando aqui o que Santos colocou, porque há uma desconexão completa, né, da realidade da cidade. As pessoas estão sentindo isso, né? E às vezes você quer trazer para si uma responsabilidade. Vamos pensar, gente, que a prefeitura é uma gerência de todas as famílias. Então, a gente tem os recursos públicos. Gostei, Raul. Gostei. Mandou. Essa é muito bacana. Eu não tinha ouvido falar sobre isso. Você tocou num ponto importante, nas famílias. Eu acho que, inclusive, olha aqui, você veja que o França, que o nome a gente o conhece como França, muito conhecido lá no Geisel, viu? Uma pessoa conhecida na cidade inteira, na verdade. Mas ele é muito influente lá no Geisel, ele tem lá um grupo, né, de pessoas que jogam pelada, tal. Ele tá falando aqui lá do campo, que tá abandonado lá, que o prefeito... não somente lá, né, Raoni? Você vê a cidade inteira, as praças, os campos, estão totalmente assim jogadas às traças, né? Infelizmente, a gestão pública, no meu modo de ver, eu sei que você tem que ter cautela, mas eu posso falar aqui, ao meu modo de ver, tá sendo uma lástima, cara. Tá sendo uma lástima. É muito confete para pouca serpentina, entendeu? Muita propaganda para pouco feito, né? Eu vejo dessa forma. E eu tenho visto que você tem feito propostas muito pertinentes e falado diretamente com as pessoas para participar dessa construção. Então, o França colocou uma pergunta aqui muito legal, se você puder responder, Raoni, aqui, ele fala: Raoni, o campo de futebol onde os quarentões do Geisel bate aquela peladinha está totalmente abandonado, no qual a gestão é do atual prefeito. Se você puder intervir, nos ajude, por favor. Ó, apelo, cara. Coisa tão simples de ser feita, né? Para uma população, para um lazer, né? Enfim, eu acho que é muito simples resolver isso. Então, né, então vamos alinhar o pensamento num complexo de ações, né? França está falando do esporte amador, né? Daquele que nos finais de semana e durante a semana se reúne para exercitar-se de alguma forma. A pelada é uma delas. Mas o que eles precisam não é a tutela do poder público para estar ali, né? Mas é a estrutura de organização mínima para que aqueles que estejam ali... Imagina, Adriano, você ter um cenário... Você está me escutando, Adriano? Estou te ouvindo. Um cenário em que todas essas peladas estejam mapeadas e, tecnologicamente, você tenha quem é o organizador dela. Não é o organizador para ser cabo eleitoral, não, Adriano. Mas é o organizador para saber
quantos têm diabéticos, quantos têm hipertensos, quanta visita fez na unidade básica de saúde, será que ele pode estar jogando essa pelada, será que ele não pode? Porque o incentivo à pelada, e aí eu digo em diversos bairros, esse campo do gás é bastante antigo, ele não precisa ser apenas, toma aqui o padrão, toma aqui a bola, toma aqui a iluminação. É muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso. Isso é importante. A preocupação com o ser humano, né, Raoni? É a preocupação humana, que é o que você está dizendo, é a preocupação com o ser humano, com a vida do ser humano, a qualidade Por de exemplo, vida dele, né? se você chegar nesse ambiente que é a cidade, vou tratar cada polo de bairros, cada bairro num polo. Você chega no ambiente desses polos que são da cidade e você vê o que gera de negócio, de comércio, em torno, todos eles que estão jogando ali são consumidores. Você acredita Perfeito. que uma organização mínima do poder público, para que aqueles que estão ali, comerciantes, possam organizar uma exposição da sua logomarca de forma correta, coerente, e ali ter uma manutenção por parte da iniciativa privada organizada pelo poder público, chamada por todos uma parceria público-privada, qual é a dificuldade de fazer isso? Nenhuma. Mas há uma insistência em fazer a política partidária, política eleitoral, política pensando na próxima eleição. Eu vou botar meu irmão, vou botar minha irmã, vou botar meu parente. A verdade é essa. Então, quando o Santos faz uma reivindicação dessa, pode ter certeza, Santos, França, que ao chegarmos, termos a oportunidade de gerir, ela vai ser gerida com a capacidade de resposta, né? Em que você não vai precisar estar lá implorando essa ajuda, vir aqui numa live implorando essa atenção. Não, porque você vai ter mecanismos tecnológicos para dizer aqui, isso aqui não foi feito, porque lá vai ter a meta. Aquilo que não foi feito está em abandono, precisa ter uma resposta ao cidadão. Porque quem mantém o poder público são as pessoas. O Estado não gera emprego e renda, não. Quem gera emprego e rendas são as empresas, são vocês. Então, a gente se avora enquanto poder público, que é o poder executivo. Não, quem tem o poder são as pessoas. Você precisa facilitar as vidas das pessoas. Facilitar uma pelada, eu estou pegando um exemplo simples, facilitar uma pelada gera saúde, diminui o investimento em saúde. Então, se eu acompanho esses que estão aí, e eu estou falando de uma, e não é difícil fazê-lo, você poderia estar gerenciando a cidade de um mapa eletrônico, assim como eu vejo em várias cidades, e você está lá vendo o que está acontecendo em cada polo, em cada região, e ter nessa interlocução uma capacidade de resposta mais rápida. O que é que fazem hoje, Adriano? Vamos aqui por orçamento democrático, vamos aqui por orçamento participativo, aí Santos organiza, França se organiza lá com as suas 70 pessoas, vai lá e pede a reforma do campo. Aí vai naquela noite, reivindica, não, a prioridade aqui no bairro do Gás é a reforma do campo. Beleza. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 8 anos. O que adianta reformar se eu não tenho capacidade de manter, né? O que adianta continuar reformando as coisas e se eu não mantenho elas dignamente para a população? A gente precisa inverter a lógica da administração pública. Não pode ser mal feito as coisas da administração pública, elas precisam ser bem feitas. Você vê esse caso, que são casos de infraestrutura de bairro, mas você vê casos mais sérios, né? De mobilidade urbana, por exemplo. A mobilidade urbana em João Pessoa, o trânsito, falar a palavra bem mais simples, o trânsito é terrível, cara. Nós passamos no transporte urbano 1h30, às vezes, de um canto para outro. A gente precisa repensar essa comunicação de transporte urbano, né? A gente precisa criar novas conexões. Nós só tivemos, do município, um corredor criado nos últimos 30 anos, que foi o corredor ali do Manaíra Shopping para o 13 de Maio, ali, bairros de Estados, enfim, só tem aquele corredor.
criado. Os outros dois já existem, que é Epitácio e Beira-Rio. Qual foi o outro corredor que criaram? O município. Nenhum novo corredor. Raoni, adianta ficar abrindo novas vias, abrindo novas... Anne vai concordar comigo sobre urbanismo. Não é só abrir novas vias. Onde é que se estão investindo em passeio de ciclovia, Adriano? Você sabe onde é que estão se investindo? Você viu, nos últimos tempos, onde é que abriram as ciclovias? Ah, sim, abriram que eu lembro, que eu estou lembrado, foi na orla da praia ali, né? Na orla Na do calçadão orla, ali da praia. na orla Sim. e na Beira-Rio. Não foi assim? Sim, sim, sim. Eu tô mais recordado, assim, na minha As memória, outras foi eu na tenho orla. mais isso, na orla, Aí, isso. por exemplo, vá lá agora no Colinas do Sul e veja quantos trabalhadores andam de bicicleta no Costa e Silva, no Hernani Sátiro, no Esplanada, no João Paulo II, no próprio Geisel. Veja quanto tem de ciclovia naquele ambiente. Ali estão... Mangabeira, Não tem. Mangabeira ainda tem, minimamente, mas tem. Mangabeira por Valentina tem. São invadidos as ciclovias pelos transportes, são invadidos. Mas existe ali um pedaço. Então, assim, há um investimento por beleza para mostrar que está funcionando. Isso também precisa ser invertido. Eu não estou dizendo que não deva fazer. Já fez, paciência, não estou dizendo. Mas aonde estão as pessoas que se transportam de bicicleta? Aonde estão? Eu não estou falando de passear de bicicleta, estou falando de quem usa para trabalho. Estão ali. Pronto. Isso é feito de forma uníssona, né? Ou seja, existe um caminho, os dados, o problema é que a gente não tem dados, não tem uma equipe de gestão de dados, não tem análise dos dados, os dados não são transparentes. Né? Você analisa a educação de João Pessoa, Santos colocou aqui o benefício de foi Agra, foi sim, eu fui chefe de gabinete de Agra, o saudoso Luciano Agra, e eu aprendi muito, né, com um prefeito que é urbanista, você vê a cidade em 3D, é interessante essa visão. Eu me aproximei da academia, né? Santos reforça aí a questão da pelada, são várias, né? E eu estou dizendo isso, França, mas tem várias coisas do esporte amador que podem ser feitas. Esse é algo que está intrínseco ao brasileiro, né, que é o futebol, mas existem tantas outras atividades que precisam ter essa atenção que eu estou lhe falando aqui. Não é brincar de fazer gestão. Acho que acabou o momento de brincar de fazer gestão ou a brincadeira de ser o político que faz o discurso e a prática é totalmente diferente. Acho que esse tempo já passou. eu também acho. Inclusive, Raoni, você está falando uma coisa bem pertinente, que olha só, por exemplo, o França estava comentando do campo do Geisel, mas o campo do Geisel, ele disse aí mesmo, que não serve somente para pelada, tem pessoas que fazem lá caminhadas, entendeu? Então, quantas pessoas, né, de diferentes cidades estão indo usar aquele espaço para poder se beneficiar e ter saúde, bem-estar, enfim, tem muita coisa que pode ser feito com muito pouco, né, Raoni? Basta a gestão, como você está falando. Eu queria que você falasse do seu projeto, Raoni, que a gente está aqui. Eu tô adiando, né? Tá aí um exemplo, o Raoni vai falar agora, tá aí um exemplo de como o Raoni pensa, né, na questão das pessoas, né? Qual que é a visão dele? Esse projeto, ele reflete isso. Eu vou implementá-lo. De antemão, já quero dizer aí que esse é um compromisso particular de implementar. Né? Então, vou dar um exemplo aqui com França e vou dar um exemplo com Anne, que é quem está participando mais aqui. França mora numa rua e que tem os 5 benefícios. E Thaís, vou usar o exemplo de França e Thaís. França, o motivo de pagar IPTU, Adriano, é que nós temos 2 melhorias de 5 previstas no Código Tributário. Iluminação pública, esgotamento ou canalização de águas pluviais, meio-fio ou calçamento, escola ou PSF num raio de 3 quilômetros. Adriana, boa noite. Thaís, Linto também, boa noite. Então, das 5 melhorias, basta ter 2 para pagar IPTU. Então, considerando que França mora numa rua que tem as 5 melhorias e ele paga R$100, e Thaís
mora no mesmo bairro, na rua de trás, e só tem 2 melhorias das 5 previstas, o que é que eu quis dizer com isso? É justo que Santos, França, pague R$ 100 e Thaís pague os mesmos R$ 100? É justo isso? Thaís só tem 2 Na lógica, melhorias. não. Daí só tem 2 melhorias. Isa, seja bem-vinda. E França tem 5 melhorias. Então, o que é que acontece? Oi, Mônica. O que é que acontece? Não é justo que o cidadão continue a pagar o IPTU e aconteça isso. O gás no papel é todo calçado. Por que é todo calçado? Porque não tem um geoprocessamento bem feito. Será que eu olhar hoje o gás naquele Google Earth, eu não estou nem falando de ferramenta de gestão, estou falando na ferramenta do Google gratuito, no Google Earth, e olhar eu não vou ver que ali tem rua que não está calçada. E por que consta como calçada na prefeitura? Pela incompetência, pela falta, pela ineficiência, né? Pela falta de gestão, por falta de pessoas competentes para exercer essa função. Consta no papel, mas por que consta no papel? Porque a pessoa que paga o IPTU, e aí eu fiz uma ampla pesquisa, ela muitas vezes deixa de pagar, porque, rapaz, eu vou entrar em casa como? Eu não tenho nada para entrar dentro de casa. Kátia, Isa, Valentina também consta como calçada. Eu não tenho calçamento, eu não tenho iluminação pública. Para trocar uma lâmpada, vocês estão vendo o que é para trocar uma lâmpada? Aí estão trocando. Burocracia. A população estão trocando a lâmpada, Adriana. E lâmpada, pega aqui. Deixa eu ver se está aqui. Eu vou fazer uma. Não, está aqui não. Minha esposa. Não, está aqui. Vou pegar aqui. Rapaz, eu vou mostrar porque é inadmissível. Deixa eu ver se vai dar para ver. Eu vou ler, né? Vou descrever aqui. Serviço de energia, imposto direto, compra de transmissão, outros serviços. Aí tem. Vamos lá. Lançamento, contribuição de serviço de iluminação pública. A minha é R$24. Todo mundo tem energia, não tem? Tem uns 400 domicílios, não tem? 400 mil domicílios em João Pessoa? Acho que tem. A partir disso aí, no mínimo. Mas vamos aqui ver lá que tenha 200 mil domicílios a R$20 todo mês. Multipliquem aí, minha gente. Isso não era para a gente estar implorando para trocar a iluminação pública, não. Então, isso não é claro, isso não é transparente, isso não é gerenciável, por exemplo. Então, está aqui na minha conta de luz, taxa de iluminação pública, mas para o IPTU, está lá. Iluminação pública faz parte da motivação de cobrança. Então, a gente precisa ser justo. A população precisa pagar seus impostos de forma justa, né? As pessoas precisam estar atentas a quem vai fazer suas escolhas. A gente precisa ter ciência desse bolo. Por exemplo, se eu perguntar qual é o orçamento da tua casa, né? Uhum. Raul, você tem depois tu pergunta essa pergunta aí. Essa é legal. A Nívia, né, que fez pra gente aqui. Tudo bom, Nívia? Temos que agradecer a muita Liviane, gente aqui, mas seria injusto porque vai faltar nome, né? Adriana Brambila, querida professora, está aqui com a gente. Vamos lá. Então, vamos assim, Raoni, conclui o raciocínio da sua ideia do IPTU, que na verdade é sua proposta, então, seu projeto. O IPTU proporcional, que foi aprovado por Luciano Agli e foi revogado pelo atual prefeito Luciano Cartacho, é retomar isso, né? As pessoas pagarem IPTU de forma justa, né, honesta e proporcional. Você tem a melhoria, você paga o IPTU 100%. Você não tem a melhoria, você paga aquilo que tem de melhoria da sua rua. Equivalente àquilo que tem. E aí a gente vai fazer o investimento necessário para que você passe a pagar de forma justa, né? Não e pagar... é o seu compromisso, né, Raul? Não. Você acabou de fazer um compromisso público aqui, né? Falou que você vai implantar caso seja eleito. Vamos implantar sim.
Muito bom, Raoni. Raoni, olha só, a Nívia fez uma pergunta aqui para gente. Raoni, você tem ação proposta para qualificar pessoas de baixa renda? Olha que legal, aí já é a questão da educação, né, que a gente está falando, que é uma área que eu tenho muito interesse de olhar com carinho, porque hoje eu atuo nessa área, né, e eu acho que é o que falta mesmo, né, para as pessoas de baixa renda, é a gente tratar elas como pessoas de potenciais, né, para a área profissional, para o mercado e tal. Acho que é bem legal. Mas o Raoni tem propostas assim muito legais, que ele já falou, que a gente já conversou, que ele me contou nos bastidores. Mas diga aí, Raoni, manda ver. Você tem alguma Eu, proposta para o pessoal aí eu, de baixa renda eu para quero qualificá-los? agradecer primeiro a Niviane aí, pela minha irmã de comunidade, da comunidade católica em adoração. Muito obrigado por sua Ei, pergunta e estar acompanhando aqui até o fim. Temos sim, né? E se alguém tiver mais outras ideias, serão sempre bem-vindas. A primeira, que eu considero fundamental, é nós iniciarmos, e eu encontrei um professor da UFPB, professor Werner, ele aplica a matemática financeira nos colégios, das creches da universidade, ou seja, já na primeira infância, na creche, eles já começam a trabalhar o entendimento do que essa questão financeira, familiar, para eles entenderem essa realidade. O que é que sofre hoje a baixa renda? O subemprego, o emprego informal, né? E as condições de moradias desse pessoal de baixa renda é algo assim absurda, né? Então há um fornecimento de crédito muito grande, quase todos têm cartão de crédito, e eles começam a entrar numa bola de neve porque não sabem lidar com dinheiro. Então, precisa ter um alinhamento da política de crédito municipal, que eu fui o autor da lei que deu o nome de Banco Cidadão. Essa agência de fomento, ela precisa estar alinhada com o desenvolvimento do urbanismo dos bairros, ou seja, qual é a vocação do bairro do Geisel, qual é a vocação do bairro do Grotão, qual é a vocação do bairro dos Estados, qual é a vocação desses bairros, o que é que eles geram de serviço, de comércio, de riqueza, e a partir dali trazer um perfil para dentro do banco de microcrédito, para que esse microcrédito possa levar a pessoa a querer empreender. Então, o primeiro passo para tirar essas pessoas de baixa renda, que, vamos dizer, não tem nenhuma motivação de empreender, não tem nenhum conhecimento técnico, não tem nada, a gente precisa tratar com o reciclado. Esse é o primeiro, a baixa renda, né? legal. A identificação da baixa renda eu vejo nessas pessoas que tratam com o lixo. Aqui, a capital, ela não trata o seu lixo de forma seletiva. Infelizmente, nós temos um percentual muito baixo do processo seletivo do lixo. E lixo, no mundo inteiro, gera riqueza. Mas aqui, nós vamos gastar Aqui, durante os... despesa. Nós aqui vamos gastar nos próximos 5 anos 300 e poucos milhões de reais. Gera despesa aqui, é o contrário. É o Aqui contrário, é o contrário, isso é lógico. Então, é incrível, né? existem pessoas que estão aí. Vocês viram que nos últimos meses e nos últimos anos aumentou o número de pessoas nos sinais? Seja para limpar Demais. o para-brisa, seja para estar pedindo, seja. Tem gente morando na praia. Isso não existia em João Pessoa, gente. É criança. Hoje mesmo eu fui parado no Colina do Sul, parei no sinal, a criancinha me deu um trocadinho. Eu disse, meu Deus do céu. Ah, não, é a pandemia. Não é a pandemia, já faz um bom tempo que João Pessoa está experimentando essa realidade. Será que ninguém senta com a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e diz, rapaz, vamos bolar um plano para tirar essas pessoas da rua, elas precisam produzir algo. E aí eu vou dizer uma coisa a você, Adriano. Os restaurantes, vou dar um exemplo simples. Os restaurantes de João Pessoa vendem o óleo que eles usam nas suas comidas para Maceió. Toda semana o cara de Maceió vem aqui, deixa uma bomboniere grande para receber o óleo que eles utilizam na cozinha e eles pagam esse óleo ao restaurante. Porque vai para Maceió fazer sabão e não se faz aqui. Nós perdemos a usina de beneficiamento de coco, que ia ser lá no Colinas do Sul. Felizmente, investiram-se o dinheiro. Boa noite, Patrícia, Ronelli. Investiram-se o dinheiro errado, né? Houve um desvio desse recurso. Você ia ter uma fábrica de beneficiamento do coco, ou seja, todo o coco que fosse jogado fora ia ser beneficiado para fazer artesanato, para fazer óleo de coco, para fazer um bocado de coisa.
e isso se perdeu também. Então, você identificar as vocações dos bairros, estimulá-la, e você ter uma percepção, Eduardo Pedrosa está chegando aí, Patrícia Joares, meus amigos lá, Cidade Verde, Mangabeira, também chegando aí, muito bem-vindos. Você tem a identificação dessa realidade, é absurda, né? Você vai ter um resultado muito prático na renda do dia a dia. Então, você alinhar o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social, identificar as vocações dos bairros para a sua atividade econômica principal. O primeiro objetivo vai ser com essas pessoas que precisa fazer um processo seletivo do lixo. A gente precisa estimular isso rapidamente, porque o que acontece hoje, os prédios vão, selecionam lixo seco, lixo molhado. Quando chega lá embaixo, separa lixo seco, lixo molhado. Quando chega o caminhão, bota tudo junto. É verdade, mano. Então, é verdade. Isso é inadmissível, entendeu? Por exemplo, na infraestrutura que acontece, obrigado, Dudu, na infraestrutura que acontece em João Pessoa, nós temos 2.200 ruas para serem calçadas, né? Você fazendo a perspectiva dos 4 anos, você pode dizer, vai ter investimentos na área de infraestrutura, assim, 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 e ao invés de 70 milhões de investimento para recapear bairros que já tinham boas... Quer dizer que aquele retão do Manaíra precisava ser recapeado? Não precisava, cara. Quantas ruas poderiam ser calçadas com 2 milhões, 3 milhões de recapeamento foi feito no Bessa e Manaíra? Por que será, né? É algo assim... Será, né? Inclusive a rua de Patrícia. Patrícia, a primeira vez que eu fui na casa de Patrícia, na Cidade Verde, era um buraco desse tamanho. Eu conheci a mãe dela e aí eu fui lá, eu caí dentro do buraco, meu carro ficou lá. Eu tive que tirar de um monte de gente, né? Foi um buraco enorme. Obrigado, Rosângela. Estou à sua disposição, meu irmão. É rir para não chorar, viu, Raoni? Raoni, olha só. Nosso tempo está acabando. O papo é tão bom entre a gente que flui que já passou quase 1 hora aqui. E então a gente está aqui, pessoal. Eu vou deixar a palavra com você, Raoni, porque eu queria que você deixasse a sua mensagem final, o que você pensa para a nossa cidade. Agradecer a todos que estiveram aqui e, mais uma vez, agradecer você, meu irmão, porque você é um querido e você vai vencer. Hoje eu estou conseguindo falar com você, hoje, marca esse dia, tá? Dia 30 de maio. Mas eu sei que mais para frente, 30 de abril, perdão. Mas eu sei que não vai demorar muito para que eu não tenha mais agenda, porque você vai ser eleito, Raoni. Deus está contigo, você é uma pessoa de luz e eu torço muito pela sua vitória, tá? Pode ter certeza que... Pode falar. Fica à vontade. Não, e já encaminhando para esse final, eu queria agradecer a todos que participaram. Eduardo Pedrosa tem muita razão, o bairro das Indústrias é um bairro que tem uma via só, né, principal, e mais nada, né? É um bairro que só abriu a via principal ali, o SESI vai por dentro e acabou-se, não tem mais nada ali. Então, não vejo como não iniciar por esses bairros de lá para cá, entendeu? Tem que iniciar de lá, eu vou chamar de fora, que é das fronteiras, para dentro, que é essa área de cá. Porque é inadmissível, Adriano. Eu acho que a gente vive um momento que nos últimos 16 anos há uma gangorra política, né, uma troca-troca de favores, um acordão, uns conchavos, e quando você vê, olha assim, poxa, eu só vou ter essas 2 escolhas, e acho que chegou o momento da gente fazer o debate da cidade. Chegou o momento de fazer o debate do gás, fazer o debate do bairro das Indústrias, fazer o debate do Cidade Verde, fazer o debate do Esplanada, né, do Padre Zé, do Valentina. Né. É óbvio, a gente chegou o momento de que a cidade ela precisa ter respostas. E não esse negócio. Por exemplo, eu numa campanha prometo que eu vou pensar João Pessoa para daqui a 20 anos. Aí quando eu assumo, vou para a reeleição, eu digo, agora estou pensando em João Pessoa para os próximos 30 anos. Quer dizer, na minha soma já vai 50 anos. E aí João Pessoa não muda nada. Gente, o Estação Ciência, houve investimento. Se é bom, se foi ruim... Raoni, eu vou encerrar e vou te chamar de novo para a gente continuar mais 15 minutinhos, que a conversa não vai acabar, não. Segura aí, peraí. Vamos encerrar, pessoal. Eu vou rechamar o Raoni aqui, viu? Vou reabrir a chamada. Segura aí, Raoni. Você não me disse quantos minutos eu tinha, rapaz?
Vamos continuar. O papo tá bom, agora que tá ficando bom. Pessoal, vamos para a próxima live aqui, ó. Vou dar continuidade.